Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional não me agrada. Então quero solicitar a pena de morte. E é você atirando nele, correto? Sim. Olhe para a tela, por favor, senhor. Este é Martez Abram, que foi condenado por 2 acusações de assassinato pelo homicídio de 2 funcionários do Walmart em South Haven, Mississippi. Abram havia trabalhado na loja, mas foi suspenso depois que, aparentemente, foi encontrado com uma faca. No dia da suspensão, ele retornou com várias armas e disparou, matando os gerentes Brandon Gales e Anthony Brown. Ele também atirou em um policial, que sobreviveu graças ao seu colete à prova de balas. Abram foi detido no local e agora, em julgamento, confessa todos os delitos. É você, certo? Sim. Olhe para isso, por favor, senhor. Sim. O senhor Gale está no chão nesse momento, certo? Sim. E é você atirando nele, correto? Sim. Olhe para a tela, por favor, senhor. Sim. Agora é o momento em que a juíza decidirá o destino de Abram. No caso 1, eu te sentenciarei à morte. No caso 2, você será sentenciado à morte. E no caso 3, você será sentenciado à prisão perpétua em uma penitenciária. Quando Abram ouve que será condenado à pena de morte, ele fica em silêncio. Agora ele se encontra no corredor da morte, esperando sua execução. Você já deve ter visto comportamentos ruins, mas não se compara ao caos total causado por Daniel Nicholson, que está enfrentando acusações de porte de armas em Adelaide, Austrália. Um homem de 35 anos e pai de 4 filhos está em liberdade condicional, mas agora o juiz deve determinar se ele deve permanecer assim até o julgamento. Se você achou os crimes de Daniel condenáveis, prepare-se para seu comportamento surpreendente durante os procedimentos. Quando a juíza Sue O'Connor anuncia sua decisão, Nicholson parece completamente confuso. Eu revogo a fiança, eu revogo Por favor, a fiança. senhorita. Não, você não pode. A magistrada O'Connor sinaliza que a decisão não está a seu favor. Agora, Daniel está prestes a ser encarcerado. O que está acontecendo, cara? Sente-se, sente-se. Por favor, senhorita. Senhorita, por favor. Vou lhe dizer o que por favor, senhorita é. Mas Daniel não deseja ser preso hoje. Os policiais correm para restabelecer a ordem no tribunal e na situação. Ele foi processado por tentativa de fuga e por agredir trabalhadores de emergência. No final, Daniel recebeu uma sentença de prisão de 21 meses, com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano. Ele também admitiu culpa pela acusação inicial de posse de armas e foi multado em 320 mil, embora não estivesse contente por ter que passar um tempo na prisão. Esse é Antonio Ray Cobb. No caso de Antonio Ray Cobb, que está comparecendo a uma audiência no anexo do tribunal em Daytona Beach, Flórida, onde é acusado de perseguição após importunar e fazer chamadas obscenas para uma ex-namorada. O juiz Fred Warter o condena a 3 meses de detenção por isso e se prepara para seguir com o próximo caso. No entanto, enquanto Cobb é escoltado para fora da sala pelos policiais, ele opta por expressar sua frustração de uma forma extremamente inesperada. Cobb, de repente, se liberta do policial, corre e se lança contra a parede do tribunal. Ele golpeia com força o telefone fixado na parede, o que é irônico considerando a gravidade das acusações pelas quais acabara de ser sentenciado. A cabeça de Cobb bate no telefone com força, fazendo com que o revestimento plástico se desloque e provavelmente causando algum dano à própria cabeça no processo.
O oficial do tribunal corre para contê-lo, mas o réu está furioso e continua a gritar obscenidades, enquanto é dominado e levado ao chão. Cobb continua a resistir, enquanto 2 policiais tentam, sem sucesso, controlá-lo, usando novamente a cabeça como arma. Cobb, após golpear um dos policiais com a cabeça, provoca a entrada de um terceiro xerife na confusão, pronto com um spray de pimenta que ele rapidamente descarrega no rosto de Cobb. Ele cai no chão tossindo, finalmente derrotado, enquanto o juiz ordena: Os outros acusados são levados para fora da sala do tribunal, protegendo seus rostos para evitar respirar o spray de pimenta que ainda está no ar. As ações tumultuadas de Cobb no tribunal acabaram lhe rendendo alguns meses a mais de sentença. A audiência de Cobb, ao ouvir sua condenação, foi o gatilho que o provocou. Esse que você acabou de ver é Antônio Rosales. Ele está sendo julgado pelo sequestro, tentativa de assassinato e agressão sexual de uma criança de 10 anos, que ele supostamente sequestrou de uma calçada próxima à floresta onde morava e a violentou. Aqui ao lado de seu tradutor, vemos ele, enquanto assiste a procuradora estadual Ana Valentini fazer seu discurso final para o júri. Rosales discorda de algo que a procuradora diz, e enquanto seu tradutor expressa as objeções do réu, a situação subitamente toma um rumo sinistro. Veja como Rosales agarra o teclado do computador que está sobre a mesa à sua frente, balançando-o em direção ao monitor e derrubando-o. Valentini se afasta do púlpito enquanto os agentes do xerife se aproximam para conter Rosales, que persiste em avançar na direção da procuradora. Apesar dos esforços dos policiais para detê-lo, Rosales exibe uma força notável ao saltar e virar completamente a mesa com seu próprio corpo. Os agentes conseguem, então, arrastá-lo para trás até o chão, enquanto a juíza Deborah Nelson determina que o júri deixe a sala. A sala do tribunal está em total desordem, com móveis, equipamentos tecnológicos e papéis espalhados pelo chão. Surpreendentemente, Rosales surtou porque a procuradora Valentini o rotulou como abusador de menores, devido à gravidade dos crimes pelos quais ele fez. A juíza Nelson ordena um recesso de 10 minutos, deixando os policiais e os funcionários judiciais para limpar o caos na sala do tribunal. No outro dia, Rosales foi levado de volta à sala de audiências com algemas, correntes nos tornozelos, uma corrente na cintura e uma máscara de proteção facial. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua por seus crimes. Indivíduos como Rosales demonstram uma recusa em acatar a autoridade. Este é Ricky Hand, enfrentando múltiplas acusações de roubo em Ohio. Ricky tentou assaltar o drive-thru de John, mas não teve sucesso porque o proprietário estava armado e disparou tiros contra ele, atingindo-o no braço. Emergência. Sim, aqui é o John's Drive-Thru na West Main Street. Um cara acabou de tentar me assaltar e eu atirei nele. Ele fugiu pela porta dos fundos. Certo, ele está ferido. Acho que acertei ele. Ricky foi detido em um hospital nas proximidades e, durante o interrogatório, admitiu uma série de assaltos. Quando o caso chegou ao tribunal,
Ricky foi considerado culpado de múltiplos roubos à mão armada e condenado a 40 anos de prisão. Ricky claramente esperava uma sentença mais leve e o que ele fez em seguida chocou todo o tribunal. Você acabou de me dar 40 anos. Sabe de uma coisa? Ricky tinha escondido garrafas de comprimidos cheias de fezes e urina no seu braço enfaixado e depois as atirou em seu próprio advogado antes de ser detido pelos oficiais do tribunal devido às suas travessuras. Ricky enfrentou acusações adicionais de assédio com fluidos corporais. A ação repulsiva de Ricky certamente se mostrou amplamente divulgada. Nossa política determina que haja uma busca antes e uma busca depois que ele sai. E claramente isso não foi feito. O comportamento de Neil Simpson, que está enfrentando várias acusações, incluindo agressão e assassinato em Ohio, nunca foi digno de elogios. Em 2007, Neil disparou fatalmente contra o dono da pizzaria, Dave Kowalczyk, durante um assalto e fugiu, mas um dos empregados de Dave chamou a polícia. No tribunal, Neil foi considerado culpado pelo júri. No entanto, durante a fase de sentença, Neil expressou seus sentimentos aos jurados. Antes de ser sentenciado, a família da vítima testemunhou. Os promotores também dirigiram algumas palavras escolhidas para Neil. Finalmente, chegou a vez de Neil se dirigir ao tribunal. Eu sei que no fundo eles pensam que eu matei o familiar deles. Sinto muito pela sua perda, mas não tive nada a ver com a morte do seu familiar. Eu não matei ninguém. Não vou passar o resto da minha vida na prisão por algo que não fiz. Neil insistiu que era inocente e ofereceu uma explicação para o assassinato. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional não me agrada. Então quero solicitar a pena de morte. E tenho duas formas que prefiro ser executado. Uma é ser crucificado em frente ao tribunal por todos os pecados, por todos os condenados ao redor do mundo. E a outra forma seria ser apedrejado até a morte pela família da vítima, se isso os fizesse se sentir melhor. Felizmente, o juiz discordou. Sem a possibilidade de liberdade condicional, Neil passará o resto de sua vida na prisão. No entanto, como vimos, Neil demonstrou descontentamento com sua sentença. Em Nova York, o detetive Scarcella está envolvido no caso de Alan McCarty, que foi detido e acusado após proferir ameaças de morte a um juiz em um caso de custódia de crianças. O juiz decidiu contra McCarty e retirou a guarda de seus filhos. Seu comportamento instável em relação ao juiz persistiu durante suas comparecências ao tribunal. Meu papai é dono do prédio e eu pareço um idiota, né? Trouxe seu vestido hoje, seu pequeno idiota. Você quer tirar meus filhos de mim e agir como aquele idiota, você e aquele idiota. Depois que McCarty foi condenado pelas ameaças originais feitas ao juiz, agora avançamos para a determinação da pena. McCarty é transferido para outra sala, onde pode observar o tribunal por meio de um vidro unidirecional, mas ele continua a causar distúrbios. Ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, além de uma pena adicional de 10 dias devido às suas ações na sala do tribunal. No caso de Manson Bryant, um suspeito de assalto e sequestro em Ohio Bryant, em 2018, foi considerado culpado por um júri por roubo, sequestro e acusações de armas relacionadas a um assalto armado a uma casa móvel ocupada. Segundo relatos, Bryant, de 35 anos, e um corréu foram acusados de entrar pela janela do trailer e manter o residente sob ameaça de arma enquanto roubavam. Durante sua audiência de sentença em março de 2019, Bryant compareceu perante o juiz Eugene Lucci, que era um rosto familiar. Esta foi a quarta vez que Bryant se apresentou perante o juiz Lucci como um criminoso condenado e disse que seus crimes têm se tornado cada vez mais violentos ao longo dos anos.
Bryant teve a oportunidade de falar em sua defesa. Bryant declarou que muitas das suas escolhas foram influenciadas pelo vício em drogas e que ele estava determinado a manter-se sóbrio. Além disso, ele elogiou Lucci e o sistema judiciário como um todo. Bryant suplicou a Lucci por uma oportunidade de ainda poder construir algo em sua vida. Lucci impôs a Bryant uma pena de 22 anos de prisão, muito superior aos 12 anos que o cúmplice de Bryant recebeu. Bryant ficou descontente com isso e fez questão de manifestar sua insatisfação para Lucci. No final, Lucci condenou Bryant a 28 anos de prisão, aumentando dos 22 anos que inicialmente tinha mencionado, justificando os 6 anos adicionais com base na sua percepção de que Bryant não mostrava sinceridade no arrependimento. O caso de Bryant chamou a atenção em nível nacional e gerou um debate sobre a importância da liberdade de expressão e do poder discricionário dos juízes na determinação da pena. Em Houston, Texas, Delon tinha 19 anos quando disparou e matou sua ex-namorada, Diamond Alvarez. Segundo relatos, ele atirou 22 vezes no peito de Alvarez, de 16 anos, e deixou seu corpo em um campo após confrontá-la sobre outro relacionamento. Delon foi detido e acusado de homicídio doloso de primeiro grau. Durante a audiência, as tensões entre as duas famílias estavam altas. A mãe de Alvarez tentou abordar Delon, mas o tio de Alvarez interveio e agrediu Delon. Delon admitiu sua culpa e concordou com um acordo judicial para uma sentença de 45 anos. Ele terá que cumprir pelo menos metade da sua pena antes de ser considerado para liberdade condicional. Kim A. afirmou que este caso foi resolvido em 2 anos, um recorde para casos de homicídio. Após o tumulto, a mãe de Alvarez pediu desculpas e disse que não conseguiu ficar quieta. A confusão também levou à fuga de outro réu em um caso separado, que aproveitou o caos e fugiu do tribunal. Entre as duas famílias, é verdadeiramente um dos momentos mais chocantes. Em Jacksonville, Flórida, um ato trágico abalou a comunidade quando uma criança foi morta em um tiroteio em movimento. Os responsáveis pelo assassinato do menino foram considerados culpados e agora aguardam a determinação de sua sentença. No tribunal, uma figura emotiva tomou a palavra. A avó da vítima, carregando o peso da perda e o desejo de justiça, finalmente teve a oportunidade de expressar seus sentimentos. Vê onde o colocaram, o que fizeram com ele. A sua súplica não era apenas um pedido de punição, mas um apelo emocional à justiça e ao fechamento, não só para ela, mas para toda a família e a comunidade que sofreu com essa perda insensata. O que acontece em seguida é inacreditável. Toda a ordem se desfaz. O pai da criança morta ataca os réus. Outros membros da família se lançam à contenda, socando e espancando, até mesmo utilizando um guarda-chuva como arma. A situação torna-se explosiva. Oficiais de polícia e oficiais de justiça arriscam lesões graves na tentativa de interromper essa luta descontrolada, mas têm a consciência de que devem agir rapidamente. Com uma sala cheia de observadores agitados, essa disputa poderia facilmente evoluir para um tumulto. Os oficiais de justiça agem com rapidez e determinação para separar os familiares combatentes, restaurando a ordem e a dignidade na sala de audiências. O pai da criança morta é algemado, embora os oficiais compreendam sua ira. Finalmente, os delegados do xerife começam a esvaziar a sala do tribunal. Para alguns, este doloroso dia acaba de se tornar ainda pior. Em um tribunal de justiça, onde as emoções são intensas, os oficiais devem manter o procedimento sob controle, mas há limites para o que podem fazer. O pai de 3 vítimas do médico Larry Nassar fez uma tentativa de agressão, o ex-médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, na sexta-feira. Nassar é acusado de abuso
sexualmente de pelo menos 265 jovens, tornando-se assim o maior predador sexual na história do esporte no país. O incidente ocorreu durante o terceiro julgamento contra Nassar, levando à suspensão momentânea da sessão, enquanto vários agentes da lei contiveram Randall Margraves, que tentou avançar sobre o acusado. Quero solicitar que, como parte da sentença, me seja concedido 5 minutos em uma sala fechada com esse demônio, suplicou Margraves, depois de ouvir o testemunho de 2 de suas filhas sobre os abusos do médico. Diante da negativa da juíza, o pai persistiu. Me dê só 1 minuto. Não, senhor, não posso fazer isso. Margraves, visivelmente frustrado, largou o microfone e avançou rapidamente em direção à mesa onde Nassar estava sentado. Mas antes que pudesse atacá-lo, foi contido e imobilizado no chão por 4 policiais. Continuou a manifestar sua frustração, exclamando: Quero matar ele. Me dê só 1 minuto com ele. Enquanto era escoltado para fora da sala. O incidente ocorreu no segundo dia da audiência do terceiro julgamento contra Nassar, enquanto dezenas de mulheres aguardavam a oportunidade de se posicionar diante do médico e relatar ao tribunal os abusos que sofreram. Em 24 de janeiro, Nassar, de 54 anos, foi condenado a uma pena de prisão de 40 a 175 anos, após o tribunal ouvir os depoimentos finais das quase 160 vítimas que testemunharam ao longo dos 7 dias de julgamento. O som do martelo da juíza marcou o fim perverso de Nassar. A sentença encerrou um calvário que durou 20 anos. Acabo de assinar sua sentença de morte. Você não fez nada para merecer a liberdade novamente, afirmou a juíza com determinação antes de proferir a condenação. Michael Madison foi sentenciado à morte por ter assassinado 3 mulheres. Julgamento em tribunal de Cleveland, Ohio, foi marcado por momentos de alta tensão. Em uma sala de tribunal repleta de tensão e dor, o pai de uma das vítimas do serial killer, Michael Madison, teve que ser contido ao tentar agredir o criminoso, responsável pela morte de 3 mulheres. Van Terry, pai de uma das vítimas, dirigiu-se ao tribunal momentos depois de a juíza Nancy R. McDonnell sentenciar Madison à pena de morte pelas acusações de estupro e assassinato de Shirelda Terry, de 18 anos, Shetisha Shilley, de 28, e Angela Deskins, de 38. Com a voz embargada pela emoção, Terry expressou ao criminoso como ele havia devastado sua família ao tirar a vida de sua filha. Foi então que Madison cometeu o ato que inflamou a sala. Ele se virou e sorriu para Terry. A reação do pai foi instantânea. Ele saltou em direção ao acusado, tentando agredi-lo antes de ser contido por agentes de segurança presentes. A imagem do sorriso de Madison, em face do sofrimento indizível de um pai, será lembrada como um momento de pura maldade.